interromper a qualquer momento, né, para poder conversar, tirar dúvida, e naquilo que eu tiver possibilidade. Então, como a professora já apresentou, a primeira coisa que eu venho explicar é que eu não sou historiadora de formação, né, mas de experiência. Eu não tenho a graduação em História, mas depois no mestrado eu fiz a pesquisa mais na área de currículo, né? Trabalhei com livros didáticos, análise de livro didático, fazendo comparação da representação sobre os negros no período de 20 anos, né? Fazendo relação com a influência do movimento negro, se o movimento negro havia conseguido interferir nas políticas e também refletir essa mudança nos livros didáticos. Só que era um trabalho muito da área de currículo, muito da sociologia também do currículo, e também envolvendo a história das disciplinas escolares, né? Porque eu trabalhava ali do ponto de vista da história de estudos sociais, que havia acabado de sair do nosso currículo, ali até do ano de 2000, quando eu finalizei esse trabalho, e eu sentia muita necessidade de encontrar coisas mais palpáveis, assim, porque na área mais do currículo é muito teórico, você vai, parece que você nunca chega no ponto, né? Então, eu sentia muita necessidade já da história. Então, a partir dali, eu fiz um projeto para concorrer ao doutorado sobre a história da escolarização de negros no Brasil, no Maranhão, né? E esse movimento que aconteceu comigo aconteceu ao mesmo tempo em outros estados, no mesmo momento, um pouquinho antes, né? Em Minas Gerais, em São Paulo, né? Rio de Janeiro, alguns outros pesquisadores começaram a se mobilizar, e eu só fui conseguir entrar no doutorado em 2005, ainda com esse projeto que eu tinha feito desde o ano de 2000. E aí eu tive necessidade de conhecer as fontes históricas, né? Porque eu não comecei da fonte. A maioria dos historiadores, principalmente aqueles da história, eles partem da fonte, né? Muitas vezes eles já têm um acervo todo, dali vem um problema e eles vão fazer a investigação. E no caso, principalmente da educação, a gente vai primeiro com o problema, né? Depois é que a gente vai procurar a fonte. E foi assim que aconteceu comigo. Eu parti do problema que eu tinha, porque me incomodava muito ver na história da educação brasileira aqueles relatos, né, que diziam que os negros não tiveram acesso à escolarização em período anterior republicano, né? Então, me incomodava porque eu pensava como que alguns intelectuais negros do começo do século XX, né, jornalistas, professores, como que eles chegaram ao início do século XX escolarizados se eles não estiveram na escola em período anterior, em períodos, né, mais remotos da história. Então, a minha intenção era descobrir, né, essas fontes, esses testemunhos da presença de crianças negras nas escolas do Maranhão no século XIX, né, no período imperial. E assim que eu fui aprender a ser historiadora, né? Porque eu fui para dentro do arquivo público do Estado do Maranhão e eu fui ensinada dentro do arquivo, né? Eu fui ensinada desde usar luva, desde usar a máscara, né? Utilizar o papel corretamente, fazer o registro corretamente, utilizar o lápis, como usar a máquina fotográfica. Então, tudo isso eu aprendi ali, naquele ambiente. E quando eu preparei esse material para fazer esse diálogo, que é um diálogo que eu já fiz em outro momento, viu, Rosiane? Em outros momentos, e principalmente em aulas de História da Educação Brasileira, é porque eu via muitas pessoas interessadas no trabalho histórico, mas inviabilizados os seus trabalhos pela dificuldade de acessar as fontes, né? Porque muitas vezes a gente acha que para a gente fazer um trabalho histórico, a gente tem que ir em um arquivo e às vezes a gente não sabe nem chegar, né?
Às vezes, eu precisava, no meu caso, eu precisava fazer um trabalho com manuscrito, com fontes avulsas, com códices, mas eu não sabia desses documentos, eu não sabia como acessar, e eu não tinha relação nenhuma dentro do arquivo. Então, foi mais por insistência, porque até para começar a pesquisar foi difícil. Porque se você chega no local e você não sabe o que quer, então dificilmente você vai encontrar aquilo que você está procurando, né? Então, depois desses anos todos que eu tenho pesquisado desde o doutorado, né, porque eu continuei fazendo pesquisas, quando eu voltei do doutorado, eu passei um tempo pesquisando história da educação de Imperatriz, também buscando, porque fiquei 16 anos no campus de Imperatriz, né? Buscando essas fontes no arquivo, porque quando eu cheguei lá falavam muito que Imperatriz tinha sido completamente desassistido pelo Estado, né? Porque era o interior, e que escolas públicas, estaduais, só tinham chegado em Imperatriz a partir do século XX. Então, eu fui para o arquivo público junto com alunos de iniciação científica e nós levantamos fontes desde 1864, né? Fazendo esse movimento, e nós publicamos um livro sobre a história da educação de Imperatriz e publicamos esses documentos que nós levantamos, de pelo menos 20 anos de série de documentos sobre o movimento da criação de escolas, de nomeações de professores, né, de afastamento de professores. Essa documentação nós publicamos nesse livro, na segunda parte, para que outras pessoas pudessem ter acesso a esse material e pudessem fazer o seu trabalho de forma mais cômoda, né? Sem ter que, muitas vezes, fazer uma viagem, como era o caso de Imperatriz para São Luís, são 660 quilômetros, se não me engano. Então, é uma viagem grande que acaba ficando inviabilizada, né? Porque as faltas de condições, de tempo também, das gerações de pesquisadores, principalmente da universidade, né? Depois desse momento, eu pesquisei, eu fui para o pós-doutorado, e eu comecei. Não, em 2012, eu comecei a trabalhar com a pesquisa sobre a história da escola primária no Brasil, né? Organizado pela professora Rosa Chaloba, que foi minha orientadora no doutorado, e eu comecei a mexer com a documentação do Maranhão, pelo menos até a década, entre final do século XIX até a década de 50, né? Mexi muito material também do arquivo desse período. E foi quando eu encontrei uma escola que era denominada do Maranhão de Escolas de Pés Descalços. Essa escola era uma escola aberta para o acesso de crianças em situação de extrema pobreza, né? Que as crianças poderiam frequentar a aula até descalças, sem uniforme, né? Porque havia uma exigência muito grande de que as crianças, para ir para a escola, elas precisavam estar bem vestidas e bem calçadas. E nesse trabalho, nesse inventário, né, nesse trabalho de pesquisa, dentro desse projeto nacional, eu encontro essa escola aqui no Maranhão, e aí eu entro no pós-doutorado para investigar essa escola, encontro o criador, a pessoa que motivou o governo, na época, o interventor Paulo Ramos, a criar essas escolas no Maranhão, que é um jornalista negro, que é o Nascimento de Moraes. E aí eu comecei a pesquisar o Nascimento de Moraes, ele aparece já no meu pós-doutorado, numa parte do trabalho, e aí eu passo 10 anos pesquisando o Nascimento de Moraes, né? E aí tem muita coisa que eu já publiquei sobre ele, como intelectual negro, 3 gerações da família dele, de família negra, a questão da relação com a escolarização e etc. e tal. Nesse momento, eu tive uma oportunidade de pesquisar Maria Firmina, também a gente tem essa publicação sobre Maria Firmina, mas, atualmente, nesse momento, nós estamos com um projeto, né, que eu iniciei ano passado, sobre as primeiras professoras do Maranhão, né, discutindo aí uma questão de um marco que a gente tem na história da escolarização pública feminina, né, que nacionalmente esse movimento de escolarização de mulheres em escolas públicas, eles são relacionados à Lei de 1827, né, a Lei Geral de Instrução Pública de 1827, que manda abrir aulas de primeiras letras para meninos e para meninas, define conteúdos e outras formas de organização do trabalho docente no período, né, inclusive a instituição do método mútuo.
E só que o interessante é que aqui no Maranhão a gente vai encontrar referências de professoras nomeadas a partir de 1823, né? Então, eu achei muito interessante, começamos a fazer esse trabalho e, atualmente, a gente está envolvido nessa pesquisa sobre as primeiras professoras. Já tem uma publicação do ano passado nos cadernos de pesquisa sobre esse material, e é isso que eu estou pesquisando. Então, antes de eu falar desses locais, né, que eu utilizo e que podem também ser utilizados para vocês, eu fiz essa apresentação breve dos meus temas de investigação, porque eu não, assim, eu sempre estou trabalhando com esses temas. Ao mesmo tempo que eu estou aqui mexendo com a questão de gênero, as professoras, mas o meu olhar para essas professoras, eu tô buscando a identidade étnico-racial delas, eu estou buscando a identidade étnico-racial dos alunos, mesmo que eu não esteja registrando isso em projeto de pesquisa, né? Eu estou fazendo uma pesquisa mais geral sobre elas, mas, ao mesmo tempo, eu estou coletando materiais que vão me dar a possibilidade de um outro projeto no futuro, que eu possa estar mostrando essa identificação. Quer dizer, ainda estou fazendo a mesma pesquisa que eu iniciei em 2005, né? Eu trabalho... Eu lembro que, quando eu apresentei o meu projeto no doutorado, que a gente fazia aquele seminário, né? E cada um fala o que quer sobre o seu projeto, desmonta, acaba com tudo. Teve uma das colegas que falou: minha filha, isso é pesquisa para 15 anos, você tem que delimitar. E de vez em quando eu lembro dela, eu digo, eu acho que é mais de 15 anos, eu já nem sei, de 2005 para cá, deu quantos anos? Vai dar o quê? 20 anos, né? E eu continuo fazendo a mesma pesquisa, né? Então, gente, eu fiz essa apresentação, desculpem se eu me prolonguei, mas é porque eu quero, a partir da minha fala sobre o que eu pesquiso, eu queria uma breve apresentação de vocês, tá? Se não quiser abrir a câmera, até não abra, mas fala assim: olha, eu estou aqui porque eu tenho interesse em pesquisar tal coisa, ou eu estou pesquisando, tá? Pode ser? Quem é a primeira? Fala, Kaline. Boa noite. O meu nome é Karine Lohane e uma coisa que eu pensei, né, nos últimos dias, que eu tenho vontade de pesquisar, é que eu não sou natural de São Luís, eu sou de Arari, no Maranhão, e lá nós temos um padre que foi muito importante para a educação maranhense, é o padre Clodomir Brand. E ele fundou uma escola que está lá até hoje, e ela está e agora, né, é uma escola particular, e ela foi fundada em 1944. Eu estudei no Colégio Arariense, do meu 5º ao 9º ano, e enquanto eu lia algumas coisas sobre o padre Clodomir Brand, aí ele fala, né, que quando essa escola foi fundada, era porque eles botam assim em alguns livros, que o povo arariense clamava por uma educação melhor. E o padre Clodomir, ele foi um escritor também, então tem vários livros, tem um livro dele que é Famílias Ararienses, uma coisa assim. Aí eu pensei, por que não pesquisar sobre uma pessoa que foi importante para a educação do meu município? Aí, por ser uma cidade pequenininha, são documentos bem, bem escassos, então é principalmente que ele escreveu. E às vezes até é difícil ter um pouquinho de acesso, tipo, tem um museu bem pequenininho lá, que com documento, né, eles têm medo sobre o manejo. Mas eu tenho vontade de voltar em Arari e fazer isso. Ok, Kaline, obrigada. Quem mais? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu sou Vanessa, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Minha orientadora acadêmica é muito conhecida pela professora Rosiana, não sei se os demais conhecem, que é a professora Kilza Fernanda Moreira de Viveiros, ela é daí do Maranhão.
E eu, Também é minha colega, recentemente, viu? coisa boa, recentemente eu terminei, fiz a defesa, né, do meu mestrado em educação. O meu objeto de pesquisa foi a puericultura, né, dentro da educação. Tivemos como referência a Escola Doméstica de Natal, que é uma escola tradicional aqui, que teve seu início com a educação somente voltada para as mulheres e mulheres da elite natalense, né? A maioria do filhos de fazendeiros, políticos aqui do Rio Grande do Norte e de outros estados também, que nós temos ciência que, inclusive, a própria Rosiane Sarney foi aluna interna daqui da Escola Doméstica. E nós tivemos uma pesquisa assim que, quando a gente fala em fontes históricas, né, a gente chega, a lágrima corre, né? Principalmente quando a gente precisa acessar os documentos que são de instituições privadas, né? As instituições públicas ainda, de certa forma, a gente consegue ter um acesso melhor. Mas as instituições privadas, elas têm um certo receio de compartilhar seus documentos. Mas, ao final da pesquisa, nós conseguimos um acervo bem interessante que auxiliou na finalização, e foi para falar realmente do começo da puericultura na educação, com base na escola doméstica, né? E voltada assim para o cuidado da infância e como era a formação dessa mulher, né? Para que essa mulher na escola de elite ela aprendia, né? Quem era o público que ela estaria ensinando, né? Algumas voltavam para a sua cidade, no interior, ou então em outros estados, e levavam esse conhecimento para que fosse ensinado. E a gente também trouxe um pouco até mesmo que é importantíssimo, da cultura escolar, né? A gente trabalhou um pouco sobre isso. Mas eu estou bem feliz por participar desse curso. Eu sei que a gente prefere muitas vezes ele sendo presencial, mas sempre que eu posso, e a professora Rosiane dá a oportunidade assim de eu poder participar, eu fico muito grata de estar compartilhando com vocês esse momento assim de aprendizado. Eu fico assim maravilhada com o que vocês fazem assim de pesquisa, é muito gratificante para mim e é um privilégio também participar com vocês desse momento tão especial. Obrigada, Vanessa. Vanessa, qual é o período do seu trabalho, da sua pesquisa? Eu finalizei o meu período No período histórico que você usou. Sim, o período histórico eu finalizei ele em 1926, tendo início em 1919, que foi quando inaugurou o Instituto de Puericultura. Mas só que eu faço uma contextualização da inauguração da escola, que foi em 1910. Começo do século XX, né? Tá bom. Não, desculpa, 1914. A escola completou esse ano 110 anos, agora no início de setembro. Ok, obrigada, Vanessa. Quem mais, gente, quer falar? Vanessa, seja muito sempre bem-vinda, viu? Você é muito querida, está com a gente há muito tempo, ela sempre vem nas atividades do GPIB. Aí a gente sempre está fazendo atividade online para esse pessoal que é de fora, está com a gente, viu, Marilê? A gente tem as nossas atividades presenciais, mas a gente abre também para as online para poder elas estarem com a gente. Eu disse aqui, que um dia eu vou bater no Maranhão para participar de uma aula presencial com vocês. A gente te traz. Eu vou. Te traz a professora Kilza, que ela está devendo visita para a gente, né, Marilé? Eu vou. Obrigada, querida. Quem mais, gente? Tem um relato aqui, Marilé, da Ariadna, por algum motivo ela não está conseguindo abrir o áudio. Ela escreveu no chat. Olá, boa noite, me chamo Ariadna Costa Pacheco, sou discente de pedagogia, estou participando destes encontros, pois gosto muito de história e sua aplicação na educação. E, além disso, aprecio a exposição de suas experiências como pesquisadoras e pretendo, no futuro, também me tornar pesquisadora. Esse é o relato da Ariadna. Obrigada, viu, querida? Ok. Próxima. Daniel. Boa noite, professoras e a todos.
Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu me chamo Daniel, eu sou discente do curso de filosofia na UFMO, né? Estou no terceiro período agora, né? E estou desenvolvendo esse trabalho também com a professora Marileia. Já descobrimos aí algumas coisas, né? Já pesquisamos algumas fontes muito importantes. E aí eu fico muito feliz em participar, porque é algo muito novo para mim. E desenvolver essa pesquisa, né, sobre identificar as primeiras professoras públicas da província maranhense, ali do século, do ano de 1823 a 1835. E, ademais, é só conhecimento, né, que a gente vai agregar aí ao longo da nossa pesquisa. Espero que a gente descubra muita coisa importante que possa ter muita funcionalidade para todos, né? O do demais é isso. Com certeza, Daniel, a gente espera muitos resultados de vocês. Obrigada, Daniel. Elisângela levantou a mão, Marilene. Ok, fala, Elisângela. Boa noite, eu sou aluna de Pedagogia, de terceiro período da UFMA Imperatriz, e eu não trabalho assim, a história no campo da educação ainda, né? A minha pesquisa, ela trabalha com fontes históricas para tentar contar a história de Imperatriz a partir da perspectiva indígena. Aí a gente analisa documentos oficiais, aí como eu ainda não tinha pesquisado, assim, trabalhado com fontes históricas, eu me interessei pelo título, né? Porque eu estava trabalhando com essas fontes e fiquei interessada em saber, assim, escutar as discussões para aprender. Elisângela, você é orientanda da Maria Aparecida? Daquela maravilhosa mesmo. Tá bom, dá um abraço nela. Darei. Muito bem, Elisângela, seja bem-vinda. Quem mais, gente? Só mais alguém e a gente começa a conversar. Boa noite, meu nome é Abiúde. Eu vou fazer a minha pesquisa ano que vem. Eu estou muito feliz, que eu sempre quis estudar na universidade que eu vou fazer, enfim. Estou bem animada, amo história da educação, então é isso. É um tema que tem muita relação com a minha trajetória de vida, com o que eu considero importante. Eu acho que vou poder falar de muitas coisas. Lógico que as fontes é que vão revelar os caminhos teóricos que eu vou caminhar, mas as perspectivas são muito animadoras, eu estou muito empolgada. Porém, essa questão de onde pesquisar, o que pesquisar, é algo que me aflige muito. Então, assim, a minha pesquisa é sobre a inserção da comunidade boliviana na educação pública da cidade de São Paulo, é onde eu leciono já desde 2012, agora eu sou coordenadora pedagógica há um ano, mas assim, sou professora da rede já há bastante tempo. A comunidade boliviana é uma comunidade com quem eu tenho uma proximidade muito grande por falar espanhol, então eu fazia todo aquele aporte de direcionar para várias questões. Essa questão da cultura latino-americana, de me ser uma pessoa latino-americana, é uma coisa que tem muito a ver com a minha personalidade, enfim. E aí eu fico agora me perguntando, no que eu vou começar a pesquisa, estou animada, mas assim, eu vou para os arquivos, eu vou mandar um e-mail para a prefeitura, o que eu vou fazer? Onde estão essas fontes para poder contar essa história, ainda com esse viés de contar a partir do que essas pessoas têm a dizer dessa história? Eu quero começar a partir desse ponto de vista, até trouxe a Conceição Evaristo para fazer um pouco dessa escrevivência, e essa é a minha pegada. Vamos ver aí que eu vou conseguir fazer, o que vocês puderem me ajudar em relação a isso, de onde começar a procurar, pelo que você falou, a gente quer achar as fontes, tem um problema, mas a gente não sabe onde elas estão. Eu estou nesse pé, não faço ideia de onde elas estão, mas eu quero muito achar para poder contar, retomar essa história com a participação da comunidade, que eles possam lançar voz nesse projeto, que não seja eu contando a história deles, mas que eles também possam trazer a perspectiva deles nesse processo. É isso, gente, muito obrigada. A outra aula foi excelente, essa também. E é isso, gente, obrigada. Ok, Abiúde, muito interessante, mas qual o período que você quer investigar? O meu período, então, que eu coloquei, ainda não conversei com a minha orientadora a respeito disso, o meu período que eu propus no projeto de pesquisa que foi aceito foi de 1980, que é a segunda leva de migração boliviana, que é a população que me interessa, até 2021, que é quando a prefeitura
dar início na construção de um currículo totalmente voltado às populações migrantes. Então, essa é a maior população, e eu quero chegar nesse momento em que a prefeitura dá notoriedade tão grande para essa galera que começa a construir um currículo voltado não só para a comunidade boliviana, mas para todas as comunidades imigrantes que estão na nossa rede. Ok, uma história bem contemporânea, né? Bem de perto. Ok, Abilde. Mais alguém, gente, quer falar? Ou a gente já pode... Deu 8h05, né? Vou aguardando aí, enquanto eu abro aqui a janelinha. Bom? Boa noite, eu me chamo Jaqueline, sou orientanda da professora Rosiane no mestrado PPGM, e eu passei uns 10 anos longe da pesquisa, mas estamos adentrando aí com as orientações dessa professora maravilhosa. A minha linha de pesquisa é educação infantil, e eu quero falar sobre o protagonismo infantil, né? A participação das crianças na educação, né? No protagonismo dela na sua aprendizagem. E aí é importantíssimo conhecer a história, e estamos aqui para conhecer e partilhar conhecimentos. Obrigada. Ok, gente. Todos sejam bem-vindos. Todo mundo já está vendo aí meu slide? Sim. Sim, né? Se tu colocar na apresentação, ele não vai... Não, eu vou colocar. Ok, tá bom? Eu só não vou ficar na tela, não vou olhar vocês, tá bom? Estou na tela cheia aqui. Tá bom. Então, meus queridos, minhas queridas, né? Boa noite. A minha fala, eu espero que seja breve, mas eu espero que seja uma fala que seja possível a gente dialogar, né? Porque, como eu falei para vocês, não estou aqui como uma historiadora, né? Mas como uma curiosa, né? Que tenta fazer história, mas a partir do olhar da pedagogia, né? Como pedagoga. O título que a professora sugeriu, Fontes Históricas, Características e Contribuições para a Educação. Eu enviei para ela aquele livro, sugeri a leitura de um artigo, mas eu não vou discutir, gente, aquele texto é o texto para vocês lerem, né? Até porque não foi eu que produzi, então ficaria muito difícil eu fazer a exposição daquele texto. Eu peguei 2 trechinhos daquele texto para a gente conversar aqui, porque eu quero falar dessa questão dos locais. Eu não vou mexer com todos os locais, eu vou falar de alguns espaços que eu pesquiso e como eles são interessantes, né, para a minha pesquisa, e como esses espaços serão colocados aqui para que vocês analisem as possibilidades de vocês também utilizarem esses espaços, né? Então, lá naquele livro, naquele parte que eu sugeri, o autor coloca os diferentes locais onde o pesquisador pode encontrar fontes históricas, né? Antes, ele faz uma discussão interessante, que é sobre a ideia de documento histórico e sobre a ideia de fonte, né? Colocando ali que, numa perspectiva mais tradicional de pesquisa, né? de história, né? De historiografia, as fontes históricas, ou melhor, os documentos históricos, as únicas fontes históricas eram restritas aos documentos, né? Aos documentos escritos. Então, a pesquisa, ela ficava muitas vezes uma pesquisa muito restrita a uma visão daqueles povos que tinham o domínio da escrita por mais tempo e daqueles também dos setores mais privilegiados da sociedade, né, que também tinham acesso a essa possibilidade de produzir esses documentos, como também os próprios grupos que estiveram no poder ao longo do tempo acabavam sendo privilegiados na narrativa histórica, né? Nós tivemos um movimento que todos aqui devem conhecer, que é o movimento da Escola dos Anais, que é ali da década de 30 do século XIX, né? E esse movimento vem depois, numa fase mais atual, né? Dali da década de 60 para cá,
é trabalhar a necessidade de, que é uma história cultural, de ampliar essa concepção de documento histórico, né, para essa concepção de fonte, compreendendo que não apenas os documentos escritos se constituem como artefato, como não é nem essa palavra que eu queria dizer, como esqueci o nome da palavra que eu queria falar agora, né? Como um espaço de informação, né? De um determinado momento histórico que você pretende estudar. Então, essa ampliação das fontes, elas vão possibilitar que outros testemunhos do passado possam ser considerados fontes históricas e não apenas os artefatos escritos, né, os documentos escritos, né? Então, a partir dessa ampliação, né, onde as fontes, os fósseis, os objetos em geral do passado, as imagens, a imprensa, os testemunhos, né, os testemunhos orais. Então, tudo isso é elevado ao grau de fonte histórica, né? E a fonte histórica também está condicionada a um trabalho de um historiador que vai organizar esse testemunho, né? Esses materiais, constituir uma linha de organização desse material com o objetivo de produzir ali uma narrativa, né? Um registro, uma história a ser contada a partir desse material organizado pelo historiador. Então, nesse texto que a gente viu, os diferentes locais onde o pesquisador pode encontrar, que também é de conhecimento público, né? São os arquivos públicos, que são instituições nacionais, internacionais, estaduais, locais, militares, judeus, universitários, enfim, todo tipo de instituição. Aqui no Maranhão nós temos um arquivo público, que é o Arquivo Público do Estado do Maranhão, que é um arquivo que a gente vai falar também mais tarde, que é muito procurado, uma das primeiras portas que a gente procura, né? Nós temos também os arquivos privados, alguns de vocês até falaram, né, desses arquivos, como, por exemplo, arquivos eclesiásticos do bispado, ou seja, aqueles da Igreja Católica, episcopais, catedralícios, paroquiais, conventos, seminários, confrarias, irmandades, museus, arquivos de imprensa, familiares, enfim. Os arquivos privados também eles são variados. Esses elementos aqui dos arquivos privados também você pode encontrar em arquivos públicos também, né? O que vai delimitar essa questão de ser privado, ele está sob um determinado domínio e você não tem liberdade para acessar esse material se não for com aquele portador, né? E realmente não são acervos fáceis. Por exemplo, os nossos arquivos paroquiais, que nós temos da Igreja da Sé, aqui do Maranhão, eles são muito difíceis de serem acessados, né? Eles ficam ali na Igreja do Carmo, e só quem tem alguma relação com alguém próximo, né, da igreja, alguma pessoa que possa fazer uma indicação, é que você tem acesso, mas ali também a gente tem uma riqueza muito grande de fontes, né? Arquivos de procedência privada, mais de propriedade, já estão em acesso público, né? Então, tem alguns arquivos que são privados, mas que estão disponibilizados em algum espaço para consultas públicas, né? Coleções e documentos, produtos de doações de arquivos e bibliotecas pessoais ou de uma família que são cedidos para visitação. Por exemplo, no Arquivo Público do Estado do Maranhão, nós temos algumas coleções com essa procedência privada, né? Por exemplo, vocês vão ver lá o acervo João Moana, né, do padre João Moana, que está lá no arquivo. Nós temos também algumas coleções de documentos paroquiais do século XIX, do final do século XVIII e de todo o século XIX. Né? Nós temos esse material muito rico, paroquial,
que está no Arquivo Público do Estado do Maranhão, mas que foi assim mais quase por acidente, né? Porque o espaço da biblioteca da Sé passou por uma reforma e alguns desses documentos foram deixados no arquivo público, por o arquivo público cuidar por um tempo, só que aí o Estado do Maranhão não devolveu esse material para a Sé, né? Graças a Deus, porque fica mais fácil para a gente acessar esses materiais. Ali também nós temos algumas pessoas, o próprio professor Nascimento Moraes, tem uma parte do acervo dele privado que está disponível ali no arquivo público também, foi doado pela família. Bibliotecas públicas e privadas, né? Bibliotecas públicas, nós temos, por exemplo, a nossa Biblioteca Pública Benedito Leite, que também vou falar aqui um pouquinho do acervo digital deles, né? Geralmente aqui diz, ó, dispõe de hemerotecas, o próprio acervo também da Biblioteca Nacional, né, gente? Riquíssimo o acervo da Biblioteca Nacional, tanto o acervo físico como o acervo também digital, né? E eu vou falar mais especificamente mais tarde da hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? A nossa biblioteca pública também tem uma hemeroteca, inclusive digitalizada, mas que ela está pouco disponível de forma online, tá certo? Geralmente ela está microfilmada e você tem acesso na própria dependência da biblioteca. E também os museus, né, públicos e museus privados, que reúnem artefatos diversos. Muitos são instituições científicas, que contam com hemeroteca, biblioteca, podem reunir peças de origem antropológicas, materiais etnográficos e artesanais, organizados em salas e acompanhados de material informativo. Aqui no Maranhão também nós temos muitos acervos, viu, gente? Inclusive com visita, né? Você podendo agendar visitas para visitar esses museus com grupos, né? Marileia, os teus slides não estão passando para a gente. Não, fala sério. Mudei agora. Não, está parado Mudou, na primeira tela. Tá, deixa eu ver o que é. Vou voltar aí, porque... Tu tem teus slides em PDF? Não tem em PDF agora, não. Mas preste atenção, eu vou tentar de novo, tá certo? Eu vou sair e entrar de novo. Eu só fiquei no segundo slide. Eu vou sair da tela da apresentação, da forma de apresentação. Ok? Vocês estão aqui nessa tela, não é isso? É só a primeira tela que está aparecendo para a gente. Eu vou parar a apresentação. Ok? Eu vou iniciar, deixa eu ver, acertar aqui o arquivo. Ok? Eu vou colocar logo na forma de apresentação, ver se dá certo assim. Ai, não. Vou tentar mais essa vez, gente. Vamos lá. Janela. Meu arquivo. Compartilhar. Ocultar. Está compartilhado, gente. Agora eu vou tentar mudar aqui no arquivo original para ver se vocês acompanham a mudança. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação. Passou a folha? A página? Não. Não. Oi, tá. Boa noite. Boa noite. É porque precisa colocar a janela da apresentação no todo. Como assim? Abri aqui a apresentação, ó. Isso aí. Botei no todo. Mas precisa colocar agora no próprio Meet, porque para a gente não tá aparecendo ela com a tela cheia. Mas às vezes eu vejo esse problema das apresentações.
e se eu usar essa tela, eu vou tentar passar assim, sem botar em tela cheia, tá? Mudou? Mudou. Então, eu não vou deixar em tela cheia, eu vou só ampliar assim, tá bom? Tá bom. Tá certo? Ó, eu falei aqui nessa primeira parte, né, os arquivos públicos, os privados, arquivos de procedência privada, biblioteca, etc. e tal. Ok? Esse aqui eu vou deixar para o final. E o que eu vim fazer hoje mesmo aqui, falar de alguns sítios, né, para localização de fontes e documentos. Por que eu organizei esse material, gente? Porque eu via essa dificuldade das pessoas, né, de poder acessar, de chegar nesses espaços físicos, quando eu acho que a gente já tem uma variedade, né, de formas de pesquisar de modo online, né? Muitas vezes, por desconhecimento desses caminhos, né, a gente acaba não inviabilizando a pesquisa da gente. Para começar, vou falar do grupo, né, do professor Saviani, do STDBR, né, que todos aqui já devem conhecer muito bem, que é um grupo de pesquisa criado em 1986. Esse grupo de pesquisa, porque que ele foi importante para a história da educação brasileira, né, gente? Porque esse grupo fez um movimento de incentivar que as fontes históricas locais de outros locais, fora do eixo Rio, São Paulo e algumas vezes até Minas Gerais, que fossem feitos levantamento dessas fontes, né? Os pesquisadores locais, nos seus programas de pós-graduação, começassem esse movimento de organização de suas fontes, né? E esse movimento, esse grupo vai acabar reunindo uma série de fontes de vários estados brasileiros. E em 2006, quando o grupo está fazendo 20 anos, eles eles fazem, né, começam a trabalhar com um acervo digital, disponibilizar esse acervo digital, né? Pelo endereço, eu coloquei aqui o endereço, né? STDBR, FE, Unicamp, navegando, né? Então, quando você entra no site, você vai encontrar, né? Você vai fazer, vem artigos, acervos, glossário, periódicos e créditos, né? Então, quando você vai lá nos acervos, você pode fazer assim, as fontes escritas, né? Selecionar fontes escritas. No caso aqui, eu selecionei só para dar um exemplo, porque eu não sei se dava para a gente já ir fazendo, né? Essas tentativas. Aí você vai ter vários títulos, né, dessas fontes, você clica e aí vai organizando o seu material. Então, eu fiz questão de falar desse espaço de pesquisa. Eu só vou trabalhar aqui pensando esse grupo e também o NEDEL aqui do Maranhão, como um espaço que disponibiliza, nesse caso aqui, fontes de vários estados e que a gente pode acessar, né? Nós vamos encontrar artigos publicados, comunicações de eventos também, e documentos transcritos, né? Documentos legislativos, né? Imagens, né? Então, tem um acervo, inclusive, de relatórios de presidente de província, algum acervo interessante, que até também encontra em outros locais, mas que podem ser acessados, né? Outro arquivo, né? Outro espaço de trabalho que eu acho dos mais ricos que a gente tem é a Hemeroteca Digital Brasileira, né? Que é da Fundação Biblioteca Nacional, que é um portal de periódicos nacionais, que permite ampla consulta pela internet a jornais, revistas, anuários, boletins, publicações seriadas, né? E, inclusive, relatórios de presidente de província, almanaques. Gente, os almanaques são pouco visitados, almanaques do século XIX, também são uma fonte muito interessante de investigação que estão disponíveis na Hemeroteca Digital. E eu utilizo esse espaço principalmente para
trabalhar com a imprensa periódica, né? Lá vocês vão ter acesso a publicações antigas e até raras do século XIX e revistas do século XX. Né? Então, você vai ter jornais... Eu nem sei até quando essa série de jornais está disponível, mas até boa parte do século XX você vai encontrar. É bom visitar, porque lá você vai fazer essa visita por essa pesquisa por título, período, edição, local de publicação e palavra-chave, né? Então, eu gosto de pesquisar logo pelo local, porque nesse caso me interessa o Maranhão, mas se você não escolher o local, se você for lá pelo período, o período é colocado de 10 em 10 anos. Então, você pode, inclusive, acessar, inclusive, jornais que não são brasileiros, jornal inglês, jornal de Portugal, jornal de França. Então, você pode acessar, inclusive, títulos, né, coleções de jornais de outros países, se for o caso, né, se for o interesse. No meu caso, eu vou logo para o Maranhão, né? Então, você vai encontrar ali periódicos de instituições científicas, anais, boletins, jornais de instituições médicas, botânicas, geográficas, almanacs, relatórios e mensagens de presidente de província. Gente, alguma pergunta? Alguém aqui já conhece, já trabalha com a hemeroteca da Biblioteca Nacional? Vou até olhar se eu estou... Hello! Já estou no ar, né, gente? Ei, Rosiane, responde aí. Rosiane? Gente, será que eu ainda estou na internet? Será que caiu? Não. Alô? Eu estou te ouvindo, viu? Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Senhora. Muito difícil. Rosiane, vocês trabalham com a Biblioteca Nacional? Não sei se estão me ouvindo, mas tudo bem, vamos lá. Então, gente, aqui eu fiz aqui o print da folhinha, porque eu não sabia se ia dar para a gente fazer a pesquisa, né? O interessante era fazer esse trabalho no estilo de oficina, ao mesmo tempo, cada um com sua temática, poder entrar e encontrar. Então, você vai ter aqui, ó, periódico, período, local. No meu caso aqui, eu escolho Maranhão. O período você vai selecionar e o periódico você pode deixar todos, né? O periódico você pode deixar todos, ou se você tiver interesse por um periódico específico. E nesse espaço da pesquisa, você vai colocar, entre aspas, aquela palavra-chave que você quer, né? Que é o objeto da sua busca, né? Aí vai entrar uma página com o resultado daquela busca. Nesse caso aqui, eu fiz a busca por instrução pública. Aí você vai ver a quantidade, né? Olha aqui, o tanto de ocorrência que vai aparecer aqui, né? Quando eu trabalho com uma palavra-chave que me dá muitas ocorrências, eu geralmente começo a fazer a consulta pelo menor número de ocorrências, tá? Nesse caso, se eu fosse fazer aqui, eu ia ver Tribuna Liberal de 1888 a 1889, eu ia começar, porque muita coisa vai se repetindo. Então, quando eu tenho muitas ocorrências, eu começo pela menor quantidade. Eu vou perguntar de novo. Alguém aqui no grupo já trabalha com esse site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional? Sim, professora. Quem? A Rosiane, o teu grupo, Vanessa. Rosiane? Quem está falando é Vanessa. A Vanessa, né, Vanessa? Você usou esse, Vanessa, no seu trabalho? Você já defendeu, né, sua dissertação? Já defendi. Desde a graduação que eu uso a hemeroteca. Ok. Para jornais, relatórios, almanacs, o que você mexe? Jornais, principalmente. Ok, certo. Daniel também, né, Daniel? Já começou. Ok.
Aqui eu coloquei um exemplo, né? Um exemplo de um almanaque. Gente, porque os almanaques, às vezes, eles ficam meio esquecidos, viu? Almanaque Administrativo da Província do Maranhão, de 1870, né? E o de 1886. Então, os almanaques, eles trazem uma série de informações mais privativas, né? Nesse caso aqui, nós vamos ter aqui, relação de santeiros, relação de sapateiros. Por que eu estava procurando relação de sapateiros, né? Relação de serralheiros. Então, vai trazendo, assim, os profissionais da época, de cada lugar, de cada povoação, no caso aqui do Maranhão, a gente vai entrar, vai ver as povoações e vai encontrar aquelas pessoas que estão socialmente colocadas dentro daquele lugar, né? Então, nós vamos encontrar lá relação de professores, esse aqui, empregados dessa escola, nem me lembro aqui qual é a escola, mas eu já vou ver. Diretora, Dona Maria Joaquina Lisboa Bacelar, no estabelecimento. Essa aqui é uma informação sobre o Asilo de Santa Teresa, viu? Que é a nossa escola feminina de 1855, criada aqui no Maranhão. Primeira escola, que a gente pode dizer assim, profissional feminina que foi criada no Maranhão no século XIX. Então, aqui vê o nome da diretora, da professora de primeiras letras, da professora de bordado e costura, do professor de música, do médico, capelão, almoxerife. E aqui um relatóriozinho da escola. Existem 50 educandas, né? Aí vem contar um pouquinho da história da escola. E alguns almanaques, você vai encontrar até estatística da escola. Quantos alunos, no caso das meninas, né? Quantas saíram, foram entregues para as famílias, algumas que saem para casar, quantas estão ali. No caso da escola, dos educandos artísticos também, que a gente vai encontrar muitos almanaques, tem relatórios dessas escolas, alunos que foram retirados da escola, que foram expulsos, né? Demitidos, como eles chamavam, né? Quantidade de alunos. Achei uma informação que eu tenho, que eu publiquei na minha dissertação, na minha tese de doutorado, que que é um documento que eu não encontro nos avulsos da pasta da Escola dos Educandos Artífices, né? Que é uma informação que vai aparecer no almanaque, mas não vai aparecer nos avulsos. Por isso que é interessante você utilizar uma série de fontes, né? Com o mesmo objetivo, porque essas informações vão se completar. Nesse caso aí do almanaque, eu encontrei a informação de um aluno que ele era de condição escravizada, mas ele estava matriculado na escola como se fosse livre, né? Porque os escravizados eles não tinham direito à matrícula em escolas gratuitas, né? Que seriam as escolas públicas, a partir de 1824, né? Com a Constituição, a primeira Constituição vai estabelecer que as crianças em condição escravizada, nem diz isso, na verdade, né? O que a Constituição estabelece é que apenas os cidadãos têm direito à matrícula em escolas gratuitas, mas na Constituição não diz que é proibido escravizado estudar. A gente que deduz a partir dessa leitura, né? Mas eu começo, inclusive, a pensar que em escola particular a lei não podia impedir que essas crianças estudassem, porque lá está colocado os cidadãos têm direito à matrícula em escolas gratuitas. Então, a pessoa em condição escravizada, ela não tinha esse direito, né, por causa da condição jurídica dela, de escravizada. E aí esse menino é identificado como uma pessoa escravizada, é aluno da escola, e isso aparece em um almanaque
e não aparece na documentação que a gente tem oficialmente colocada ali no arquivo público. Então, os almanacs são uma fonte complementar interessante e elas também estão disponíveis no acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Aqui eu também destaquei aqui no jornal da Pacotilha de 1914, não vou ler, vou só comentar aqui, uma reforma da instrução pública que nós tivemos no Maranhão em 1914, né, que extingue a escola normal, né, e aí dá uma polêmica, uma briga dentro, né, nessa época, uma briga que sai na imprensa, e o inspetor-geral da instrução pública, ele é considerado culpado, que é o Antônio Lobo, e aí ele vem a público dizer, não, eu não fiz isso, eu apenas reestruturei a formação profissional para professores, dei outro nome, mas eu não... Enquanto ele estava inspetor da instrução pública, ele fala, aí ele pega e coloca o texto que ele publicou de reforma, né, que, na verdade, é um texto que depois ele sofre uma alteração para fazer a extinção dessa escola, e aí ele vem se justificar, e eu deixei ele aqui como um exemplo, tá bom? É a mesma coisa. Aqui, gente, eu não sei, esse material eu também só tive acesso a ele, né? A escrita, os livros publicados do Primitivo Moacir, né? O Primitivo Moacir, ele vai publicar na década de 30, né? Alguns livros que são A Instrução e o Império, Subsídios para a História da Educação no Brasil, de 1823 a 1853. Então, esse primeiro aqui, esse material está todo disponível na Biblioteca Brasiliana, né? Eu coloquei aqui todos os links para vocês olharem, e eu vou dizer por que eu acho interessante esse material. A Instrução e o Império, Subsídios para a História da Educação no Brasil. A Instrução e o Império, também, Subsídios para a História da Educação no Brasil, de 1854 a 1889. Volume 3, né? E o volume 1 da Instrução e as Províncias, porque esses 3 primeiros são do Império, e os seguintes, os volumes 1 e o volume 2 da Instrução e as Províncias, vão reservar informações sobre cada província brasileira. Esse primeiro é das Amazonas, Alagoas, nesse volume aqui nós vamos encontrar informações do Maranhão, e o volume 2, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Gente, o que esse autor faz? A gente diz assim, é um livro, né? Mas, na verdade, eu até considero que é uma fonte direta de informação, né? Porque o Primitivo Moacir, ele vai fazer um compilado a partir das fontes primárias, do acervo primário, de leis e de relatórios de presidente de província. Então, tudo que você encontra registrado por ele, você não vai encontrar como quem produziu um livro, mas como quem reuniu informações textuais desses documentos. Então, é uma forma muito, muito boa de você poder organizar o acervo que você vai visitar posteriormente. Então, como que eu uso o Primitivo Moacir? Eu vou nesses endereços, conforme o interesse que eu tenho, no caso aqui do Maranhão, e aí, quando tem volume do Maranhão, são muitas páginas, e aí você vai encontrando toda a história do Maranhão a partir da reunião de informações retiradas diretamente, inclusive, às vezes, até textualmente, tá? De relatórios de presidente de província, de mensagens e de mensagens da coleção de leis, né? Então, você vai encontrar de forma muito fidedigna a própria fonte. Então, eu gosto de ler o Primitivo Moacir e depois acessar a fonte na íntegra, né? O Primitivo Moacir é um baiano de Salvador, nascido em 1867, teve seus primeiros contatos com a instrução pública como professor de primeiras letras em Lençóis, no interior da província da Bahia. A produção bibliográfica dele via a partir de 1916, com a obra O Ensino Público no Congresso Nacional, Breve Notícia, reunindo algumas passagens dos debates parlamentares sobre educação.
entre os anos de 36 e 42, dedicou-se à escrita educacional, publicou 15 livros tratando da educação brasileira no período imperial e republicano, até os anos 30, e mais 2 trabalhos apresentados em congressos organizados pelo Instituto Brasileiro Geográfico, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? O IHGB. Né? Então, gente, eu trago aqui uma fala que foi do Afrânio Peixoto sobre o Primitivo Moacir, em 1936. Ele fala assim: no Brasil não se pesquisa. A história nessas condições é repetição, é comentado, é fantasia interpretativa. Diferentemente o fez Moacir, que, sobre a educação nacional, investigou nos arquivos, nas bibliotecas, nos livros, nos relatórios de governo e de tudo, fez um livro objetivo, sem comentários nem conclusões. Portanto, obra rara, que vai produzir gerações de historiadores que não citarão. Que lhe importará? Que lhe importará mesmo, mal digam, depois de copiá-lo. Então, gente, essa aqui eu acho engraçado, porque muita gente usa mesmo o Primitivo Moacir nos trabalhos, mas não cita. Por quê? Porque ele é um compilado de fonte oficial que você pode muito bem citar a própria fonte oficial. E o Afrânio Peixoto já dizia, podem até falar mal dele, né, que o maldigam, até que o copiem, e provavelmente não o citarão, né? Eu também descobri essa fonte, eu considero uma fonte, né? E aqui você vai ter, né, os links de cada uma das obras, né? Que você pode consultar, né, na coleção brasiliana. Agora, o chato desse material é que você não pode fazer o PDF, você não pode copiar e você não pode fazer o PDF na íntegra, você vai ter que fazer print de cada página, né? Naquela parte que você quer, você vai ter que estar printando, né? Então, é um pouco trabalhoso, mas vale a pena. Alguém aqui já trabalhou com Primitivo Moacir? Falem aí, só para me escutar. Ninguém, né? Ok. E eu coloquei aqui a primeira folha, Instrução Pública e o Império, Subsídio para a História, de 1823 a 1852, tá bom? Outro espaço de pesquisa, né, que eu gosto de divulgar, é o Núcleo de Estudos e Documentação História e das Práticas Leitoras do Maranhão, que é o NEDEL, do professor César Castro, né, que está atrelado ao programa, ao PPGE, né? Tanto o PPGI, que é o programa de pós-graduação em História, como o de Educação daqui da UFMA, né? Foi criado em 2005, tem um importante evento que o professor César Castro realiza todo ano, o pessoal aí do Rio Grande do Norte sabe, né? Que sempre acompanha. Ultimamente ele tem feito o evento de forma híbrida, tanto você pode acompanhar, né, pelo YouTube, né, os vídeos do evento, como você pode estar na forma presencial, né? Então, ele realiza os encontros de História da Educação. E uma coisa que existia, né, no grupo do NEDEL, né, era um acervo também, assim como o grupo do professor Demerval Saviani. Então, quando a gente entrava na página do NEDEL, a gente encontrava também lá um acervo de fontes, viu, gente? De publicações. Ultimamente eu entro e já não encontro mais. Mas por que eu estou trazendo ele? Por causa dessa obra bem aqui. Rosiane, me fala, vocês têm essa obra? Leis e Regulamentos da Instrução Pública do Maranhão, Império, de 35 a 1889? Temos, professora, a gente tem um drive, e nesse drive nós temos todos os materiais necessários para as nossas pesquisas, nós temos essa obra. Essa obra bem aqui, né? Então, eu trouxe justamente para chamar a atenção, porque antes ele disponibilizava, eu tenho ela na versão física e digital, né? Antes ele disponibilizava que você baixasse o PDF lá no grupo, agora não existe mais.
Antes era assim, equipe, publicações, documentos, e quando você entrava... Nós temos o PDF, professor. Eu também tenho. Então, assim, falando, eu só entrei no grupo desta vez para poder falar dessa obra que eu acho que é necessária, né? O grupo de vocês já tem, mas se for o caso, disponibilizar, né? Mas está no Drive que as pessoas que estão nesse grupo estão participando, não é isso? Então, tá bom. Gente, esse material é um material muito importante. Ele reúne quase toda a legislação do Maranhão, da educação maranhense, tá bom? De 35 a 89, quase toda. Por quê? Porque tem algumas coisas ainda que estão de fora, para a gente que fica indo no arquivo, então a gente vai ver que tem ainda algum problema de algumas leis que não estão. Mas foi um trabalho colossal e extraordinário, né, que o César Castro fez com os meninos de iniciação científica, de ir para o arquivo, ficar ali muito tempo, transcrever essas leis e regulamentos, né, e depois fazer essa publicação. Então, eu queria chamar a atenção só para a relevância dessa publicação. Outro espaço que a gente tem aqui no Maranhão é a Biblioteca Pública Benedito Leite, localizada na Praça né, Deodoro, no centro de São Luís. Está aqui a fachada, né, da nossa biblioteca. Nossa biblioteca é a 11ª maior biblioteca pública do Brasil, com acervo de cerca de 140 mil obras nacionais e estrangeiras, sendo uma das mais antigas do país, criada em 29 de setembro de 1829. Então, a nossa biblioteca tem um acervo extraordinário de imprensa, que você tem como acessar essa imprensa, tanto digitalizada como fisicamente. Assim, o acervo digitalizado, ele não abarca o universo de materiais que tem em físico, né, que você pode acessar fisicamente. Então, às vezes, você não acha um determinado jornal que você quer lá na Biblioteca Nacional e você não acha nos microfilmes da Biblioteca Pública Benedito Leite, você pode encontrar também nos catálogos, né, que eles têm, você pode identificar e ter acesso a esse jornal, se ele tiver, claro, em condições de manuseio. Também eu queria chamar aqui a atenção para o endereço, né, do acervo digital da biblioteca. Rosiane, vocês consultam o acervo digital da biblioteca pública? Demais, como ele nos salva. Então, gente, tem muita coisa, tem jornal, tem relatórios, tem obras, né, de autores maranhenses. Então, você vai no acervo, você faz a pesquisa também pela palavra-chave. E o interessante, o melhor de tudo, é que você pode fazer o PDF, né? Você pode baixar o PDF da obra ali que você tem interesse. Então, para a história do Maranhão, é um prato cheio, né? Então, o Arquivo Público do Estado do Maranhão, APEM, né, que é o nosso querido arquivo, funciona num prédio antigo, localizado no Centro Histórico de São Luís, possui 4 pavimentos, subsolo, térreo, primeiro andar e mirante, considerado um dos muitos exemplares da arquitetura colonial no século XIX existente em São Luís. Então, dentro dessa nossa arquitetura fabulosa, né, embora uma arquitetura que está bastante prejudicada, né, pela conservação, nós temos ali o arquivo, como um arquivo muito visitado, né, por brasileiros, por estrangeiros, né, brasileiros de todos os locais. Esse acervo, o acervo digital da biblioteca, do APEM também, muito interessante, você pode entrar, né, no endereço, no acervo digital. Quando você entra lá na parte do acervo digital, gente, vocês, inclusive, têm lá uma possibilidade de fazer uma visita. Vocês já fizeram, Rosiane, aquela visita agendada para fazer a visita em grupo? Não, né? Fizeram, Rosiane? É uma atividade interessante, viu, gente, para o grupo. Agora nós estamos combinando com o grupo de que a gente está pesquisando, de fazer essa visita. Você pode fazer um agendamento e com um grupo de até 15 pessoas, para conhecer todo o acervo, toda a organização do arquivo. Então, aqui eu dei uma preferência pelo acervo digital, porque o que você encontra, né? Você encontra os inventários, coleções de leis, decretos, resoluções, regulamentos, secretaria
os materiais de secretaria de governo, né? Delegacia de polícia, Câmara Municipal de São Luís, o Acervo João Ana, enfim. Você faz a busca e o mais maravilhoso é que você pode aí estar fazendo também o PDF da coleção inteira. Então, você leva um códice inteiro para casa, quer seja manuscrito. Olha só, gente, esse material, Coleção das Leis, resoluções de 1835 a 1889. Esse material aqui da Secretaria de Governo, de 1728 a 1914. Eu gosto de trabalhar muito com esse material de Secretaria de Governo, e você pega o códice inteiro, em excelentes condições, com manuscrito do século XVIII, ainda um manuscrito bastante difícil de ser lido, né, porque não tem uma experiência maior, mas os manuscritos ali, os códices do século XIX, você tem plenas condições de ler, porque são material muito bem escrito, né, com uma letra, uma caligrafia bastante acessível. Gente, vocês querem falar alguma coisa sobre esses espaços que eu apresentei aqui? Sobre a experiência de vocês? Então, já estamos chegando às 9 horas. Agora eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? O que vocês acharam? Ou alguma pergunta, de que forma algum desses materiais pode ser útil em uma pesquisa específica, né? O Daniel, acho que está com a mãozinha levantada. Fala aí, Daniel. Isso, professor, acho que levantou sem querer. Mas os sites, eles são muito importantes, porque, por exemplo, eu não conhecia, eu só conhecia a biblioteca, né? O primeiro que a senhora falou, e os outros eu fui descobrindo, pesquisando na internet mesmo, aos poucos, e descobri muita coisa interessante também. E é muito interessante os sites, né? Eu fico muito feliz, e aí eu estou muito mais animado para fazer a visita. Sim, Elisângela. Sim, a Elisângela está perguntando se eu já trabalhei. Fala aí, Elisângela, para a gente. Vamos conversar. Não, era só uma dúvida, se a senhora já tinha trabalhado com ele, porque eu acho ele muito trabalhei rico de material histórico. Muito. Porque não é nem pela questão de trabalhar, só por educação. Aí, de vez em quando, eu dava uma parada, aí ficava aluno. Sim, Elisângela, eu até tinha ele aqui na apresentação e eu tirei, porque eu estava com dificuldade de acessar agora, porque por causa da minha internet aqui, que é muito ruim, né? Aí, como eu pretendia fazer alguma coisa mais da gente consultar, e aí eu tirei, mas o CRL.edu, gente, vocês vão ter lá coleções de relatórios de presidente de província, a partir, no caso do Maranhão, a partir de 1800, acho que a partir de 1828, você vai encontrar ainda esse primeiro manuscrito de 28 e de 29, ele vem ainda em manuscrito, também não é bom de ler, tá? Porque é muito apagado, o material não está muito bom. Mas de 30 em diante, ó, a professora Rosiane colocou o endereço. De 30 em diante, você vai ter muito material bom, tá bom? O que mais, gente? Eu acho ele muito interessante também em questão de fonte, assim, porque ele apresenta assim tudo, quem escreveu, muito detalhado, tem como a gente baixar PDF, até para transcrever é mais fácil, que baixa o PDF e a gente consegue copiar. Sim, claro que não sai algumas palavras assim do mesmo jeito que tá, só que às vezes dá para ir ajeitando e copia muito rápido. O meu problema com o site é só que aquilo é muito ruim para abrir. Eles estão até dando uma reedição nele, eu estava dando uma olhada, porque ele estava muito ruim mesmo. E é triste, porque ele tem muito material. É verdade, gente, também. Inclusive, mensagens de presidentes, né? Você vai encontrar não só de província, mas do Brasil. E almanacs também, viu, Elisângela? Tem uma riqueza de almanacs também no CRL.edu. Que mais, gente?
Há algum material aí desse que a gente falou que sirva para os trabalhos de vocês, que vocês acham que pode ser consultado, que ainda não era conhecido? Rosiane colocou aqui vários endereços, né? E a lista de frequência. Gente, fala, Rosângela. Oi, professora, boa noite. Boa Me noite. chamo Rosângela. Eu já conheci eu já tive esse acesso ao da hemeroteca digital, né? E quando a senhora fez a pergunta, é porque eu estava assistindo a reunião pelo notebook. Meu notebook ele não tem áudio. Então eu tive que transferir para o celular para poder responder. Né? Eu já consegui ter acesso. Só que das últimas vezes, porque eu faço pesquisa a respeito de tambor de mina, né? Por conta do período histórico. E aí sempre teve aquela a diferença, né? Uma determinada rejeição por essas atividades culturais, né? O Bumba Meu Boi, tambor de crioula. Então, assim, aí eu procuro sempre no Hemeroteca Digital. Só que das últimas vezes que eu fui fazer essa pesquisa, já não foi tão satisfatória, não saiu tantos resultados assim para mim, né? E assim, eu queria lhe perguntar se a senhora teria assim, algum macete para dizer assim, como que a gente poderia fazer para priorizar uma palavra-chave, assim. Eu fico meio que na dúvida todas as vezes quando eu vou fazer. Eu não sei se é a maneira como eu estou preenchendo que está errada, ou se está faltando alguma coisa. Era isso. Então, Rosângela, eu uso várias palavras-chave para conseguir a mesma coisa. Entendeu? Se é o nome... Ó, nesse caso que você trabalha com tambor de crioula, você tem que identificar todos os termos que... todo tipo de referência que se podia fazer ao tambor de crioula naquela época, entendeu? Porque talvez você não encontre tambor de crioula. Tá? Então, para isso, você vai ter que utilizar a literatura. Aí você faz uma relação de termos. Tá? Por exemplo, se você identificou alguma pessoa de uma determinada época, se você segue algum perfil de alguma pessoa da época, né? E você sabe o nome dela, ou o endereço, o lugar onde tinha um terreiro, ou só o nome terreiro, entendeu? Então, você pode estar também, pelo nome daquela pessoa, ou pela forma como as autoridades se reportavam, aí você vai utilizando todos esses nomes. Então, você não vai trabalhar com uma palavra-chave. Com o mesmo objetivo, você vai ter vários termos de busca. E a bibliografia que você usa vai lhe ajudar. O conhecimento daquele período vai lhe ajudar a definir qual o termo que você vai utilizar. Mas, né? Porque para encontrar uma informação, eu utilizo várias palavras diferentes para obter a mesma informação. E também é muito intuitivo, né? Você está lendo sobre o tema, você vê formas como aquela autoridade se reportava, então você vai utilizar esse termo também para buscar. E o jornal, eu acho que é o lugar privilegiado que você vai ter para fazer a busca do seu trabalho, né? No caso de fontes mesmo de arquivo, só se você for na parte da delegacia de polícia, tá? Lá no arquivo público, porque essa prática era uma prática, né, vigiada, né, discriminada, era caso de polícia. Então, você pode recorrer também às fontes avulsas da delegacia de polícia ali no arquivo público, que você também pode encontrar. Tá? Então, é muito mesmo de forma indiciária, você não vai encontrar, como no caso das instituições, quando a gente estuda as instituições escolares, Asilo de Santa Teresa, a Escola de Educandos Artífices, essas escolas, você vai, ou até mesmo as irmandades, ou
o recolhimento de anunciação e remédio. Você vai no arquivo, você tem a pastinha já toda separada, né? Você só precisa pegar a pasta e utilizar. Quer dizer, a sua temática você não vai encontrar nenhuma pasta organizada sobre tambor de crioula, né? Sobre as religiões de matriz africana. Então, você vai ter que fazer uma busca mesmo bem indiciária, você vai ter que usar também muita intuição para saber como encontrar essas fontes. E no jornal eu faço assim, né? Utilizam os termos que as pessoas da época se utilizavam para fazer essa referência, né? É isso aí, Rosângela, boa sorte, viu, no seu trabalho. Tá bom, obrigada, professora. Mais alguém? Rosângela vai defender monografia agora, essa semana, e ela fez também, ela se debruçou sobre a história dos terreiros em São Luís. É parte da monografia. Uhum. E usando os jornais, né? Que ótimo, Rosângela. Já tá com o pé no doutorado, já sabe tudo que vai fazer no mestrado, né? Ok, parabéns. Marilé, tu apresentou para eles essa plataforma do DS Next? Documentos brasileiros? Não apresentei. Não, mostra para nós. Coloquei o link aqui no chat, viu? Tá bom. Que é essa plataforma dos documentos desde século XIX até 1930, da província e um pouquinho da República. Documentos dos presidentes. É o CRL, sim, eu falei aqui, eu não apresentei. Eu tinha na minha fala, mas eu tirei. Tá? Eu não apresentei os relatórios, mas eu falei ainda agora com as meninas, lembra? Os relatórios de presidente de província. Também você encontra as mensagens, né, de presidente e almanacs também você encontra nessa plataforma, muito boa também. Essa que as meninas acabaram de falar agora. Quem foi que falou? Foi nem Rosângela, não sei. Elisângela que falou. Elisângela está com a mãozinha. Foi por engano, Elisângela? Não, eu ia perguntar, era só uma dúvida. A senhora tem trabalhado em pesquisas históricas na educação em relação às relações étnico-raciais? Porque, nesse caso, eu queria saber algumas fontes históricas que a gente pode estar trabalhando nessa questão, porque eu tenho adentrado muito nela recentemente. Elisângela, tu não entraste no início, não, né? Tu entraste depois? Depois, entrei depois. Né? Porque eu justamente falei isso, né? Essa temática que eu pesquiso desde 98, quando eu comecei a fazer, quando eu fiz o mestrado, né? Mas ainda da história, a partir de 2005, eu tenho pesquisado relações étnico-raciais, mais especificamente a escolarização de crianças negras no período imperial e até mais ou menos a década de 30, de 40 do século XX. Então, eu uso esses acervos aí todos, né, dessas bibliotecas, o arquivo público também tem muita coisa. Assim, geralmente, assim, quando eu publico, eu já deixo essas fontes todas disponíveis lá no link, entendeu? Então, sem querer me aproveitar, mas eu sugiro que você dê uma olhada nessas publicações que eu tenho, que aí você vai encontrar alguns links para você acessar alguns documentos, né, especificamente. É isso que eu tenho feito durante todos esses anos. Tá bom? Marilé é do Santos Cruz, tá? O sobrenome que eu publico é assim. O da Silva eu não utilizo. Boa sorte aí, Elisângela. Então é isso, né, gente? Quero agradecer, professora Rosiane, quero agradecer a paciência de vocês aí também. Boa sorte nos trabalhos de vocês. É isso aí. Termino, Rosiane. Muito obrigada, Marileia. A gente que agradece, né, a sua disponibilidade, né, nesse encontro conosco. Avisar a todos que ninguém saia da sala, gente, antes de assinar a nossa lista de frequência, que ela vai garantir o certificado. Esse é o segundo módulo, e a gente precisa garantir pelo menos 75% de participação, tá? Que equivale a 2 aulas.
As aulas todas estão sendo gravadas, estão sendo postas em nosso canal do YouTube, tá? Para que quem chegou atrasado, né, possa assistir depois, tá bom? Professora Marilé é uma pessoa super disponível, apesar da vida repleta de coisas para fazer, mas é uma professora que sempre está disponível. Então, professora Marilé pode disponibilizar o seu e-mail, colocando aqui no chat. A professora Marilé vai colocar o e-mail, e aí todos que quiserem depois entrar em contato, pedir essa ajuda nesse período de pesquisa, né, ela vai estar disponível para respondê-los na medida do possível, né, porque é uma professora bastante ocupada, né, é muita pesquisa, é muito evento, mas mesmo assim a professora Marilela sempre se disponibiliza a estar com a gente, grupos de pesquisa. Nem tanto, viu, Rosiane? Eu gosto de ficar mesmo bem quieta, pesquisando, então eu estou sempre... Pode dar até o WhatsApp, porque muita gente entra em contato, eu falo, não tem... Ah, beleza, então bote logo aí. Viu? Eu queria pedir o WhatsApp, mas eu estava sem jeito. Rosiane, eu evito muito evento, eu não vou em muitos eventos, gente, eu evito, porque é muita coisa, senão eu acho que se a gente ficar em muito evento, não dá para escrever, então eu evito. Então eu estou mais pesquisando mesmo e dando aula, tá bom? Estou disponível. Um abraço, gente. E aí, Rosiane, posso sair? E aí? Já é hora de sair? É hora de dizer tchau. Todo mundo preencheu a nossa lista de frequência? Quem, eu? Não pode esquecer. Eu também, Rosiane? A senhora vai receber um certificado especial de participação, viu? Bom. Eu, professora, ainda não assinei, porque eu tive que sair e entrei agora há pouco novamente. Mas já passou a lista, ainda não assinei. Tá bom, eu vou colocar aqui de novo, tá, professora Marilé? Se a senhora precisar sair, pode sair, tá bom? Gente, muito obrigada, um grande abraço para vocês. Estou disponível. Um abraço, professora. Tchau. Muito obrigada. Vou postar aqui novamente, gente, a nossa lista, tá? Para quem ainda não pegou. E avisar que a nossa próxima aula é dia 17 de outubro, nossa última aula, nosso último módulo, que vai falar sobre as funções do pesquisador na história, tá bom? Funções do pesquisador, seja ele pedagogo, seja historiador, que vai ser com a professora Ellen Carneiro, e eu convido todo mundo a não perder a nossa última aula. Vamos fechar o curso com chave de ouro, tá bom? Não vamos faltar. Que vai ser também uma quinta-feira, tá? A gente está priorizando as quintas-feiras, porque a quarta-feira é do grupo de pesquisa, tá? Outras atividades. Então, a quinta-feira, dia 17 de outubro, a gente novamente se encontra. Fiquem ligados no Instagram do grupo, que lá a gente sempre posta a data, se houver mudança, o link, etc., tá bom? Aliás, o link é sempre enviado por e-mail, tá bom? Então, sempre nos chamem lá no direct para a gente poder, então, responder em relação aos links, se por acaso não chegarem nos e-mails de vocês, tá certo? Beijo, boa noite, muito obrigada pela presença, espero que tenham gostado. A professora Marilé é uma pessoa muito ocupada, às vezes ela sai, que ela precisa descansar, porque amanhã cedo tem atividades, tá bom? E para vocês também um ótimo resto de semana aí, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e que a gente possa se encontrar 17 de outubro para a nossa última aula, tá bom, gente? Beijão, vão com Deus. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.